Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, amigos e amigas, queridas mães, sejam muito bem-vindos para o segundo dia da nossa novena dedicada a Santa Mônica. No dia de hoje nós vamos falar sobre Mãe, um dom de Deus. Oração a Santa Mônica. Ó Santa Mônica, que pela oração e pelas lágrimas alcançastes de Deus a conversão do vosso filho transviado, depois Santo Agostinho, olhai para o meu coração, amargurado pelo comportamento de meu filho desobediente, rebelde e inconformado, que tantos dissabores causou ao meu coração e a toda a família. Que vossas orações se juntem com as minhas para comover o bom Deus, a fim de que ele faça meu filho entrar em si e voltar ao bom caminho. Santa Mônica, fazei que o Pai do céu chame de volta à casa paterna o filho pródigo. Dai-me esta alegria e eu serei sempre agradecida. Santo Agostinho, rogai por nós. Santa Mônica, atendei-me. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santa Mônica, rogai por nós. Maternidade, um dom de Deus. Esse é o tema do nosso segundo dia da novena. Por que maternidade é um dom de Deus? Você que é mãe, você que é pai, as pessoas que receberam a graça da paternidade, vocês podem dizer que são co-criadores. O que significa ser co-criadores? Uma mãe e um pai, ele é criador junto com Deus. Ele é criador junto com Deus. Deus, ele não cria do nada. Ele criou do nada no princípio, mas Deus, ele continua criando, Deus, ele continua agindo através de instrumentos humanos. Deus quer que a história continue. Quando um casal, eles têm a possibilidade de gerar um filho, ali existe uma comunhão e uma ação entre o humano e o divino. O humano por quê? Porque o fruto de um ato íntimo de um ser humano, com a participação da ação de Deus através da alma do ser humano que é gerada, que é gestada naquele corpo e surge um novo ser, é a ação de Deus. Mas esta ação, este momento, esta grande graça começa com um ato de intimidade entre um casal. É uma ação humana. É uma iniciativa humana
e depois com o toque, depois com a sabedoria, depois com o jeito de Deus. Que vai fazer o quê? Que vai fazer aquele ato humano se transformar em uma nova vida. Veja, aqui é uma sociedade perfeita, aqui é uma sociedade maravilhosa, aqui é uma sociedade entre o humano e o divino. Aqui nós temos a ação do ser humano e a ação de Deus. Ser mãe é um grande dom. Aqueles que são pais, você que é mãe, você deveria meditar sempre nesse grande mistério que você é. Imagina olhando uma nova pessoa, olhando um ser humano e dizendo assim: foi gerado dentro de mim, foi gestado dentro de mim. Por isso, se o ser humano é um dom de Deus, se ser mãe é um dom de Deus, como nós dizíamos ontem, nós vamos continuar hoje refletindo da mesma forma. Uma pessoa, para ser um grande pai, para ser uma grande mãe, essa pessoa precisa estar unida a Deus. Essa pessoa precisa ter espiritualidade, essa pessoa precisa ter uma fé convicta, uma fé viva. Querido irmão, querida irmã, amanhã nós vamos meditar mais sobre esse tema. O Padre adianta desde já. Você sendo sócio de Deus, você sendo co-criador com Deus, você tem a missão de levar o seu filho a Deus, de conduzir o seu filho a Deus. Uma mãe e um pai, ele pode trabalhar e ajudar o seu filho de várias formas. Pode ajudar na universidade, pode ajudar no trabalho, deve cuidar da saúde, deve ensinar valores humanos. Você tem muitas coisas para fazer pelo seu filho, mas a mais importante delas, e aqui deve estar a sua atenção, a mais importante delas é conduzi-lo para o céu. Dizendo que ser mãe, ser pai é um grande dom, nós precisamos entender que aqui existe uma sociedade, existe uma participação do humano e do divino, e se existe uma participação do humano e do divino, também surge um novo ser com liberdade. Por que o padre diz que surge um novo ser com liberdade? Existem tantas mães, presta atenção agora, mãe, existem tantas mães se punindo, sofrendo, porque deixaram de fazer algo, muitas vezes fizeram algo que talvez não tenha sido tão perfeito, muitas mães que dizem: não dei a educação que eu precisava, eu trabalhava muito, eu não tinha a fé que eu deveria ter, a fé que eu tenho hoje, eu poderia ter feito diferente. E aqui o padre precisa ser muito honesto: você poderia ter feito diferente mesmo, você poderia ter feito diferente mesmo, você poderia ter talvez feito melhor, sem dúvida, mas não faltou reta intenção. Naquele momento você fez o que você podia de melhor. Nós não podemos julgar o passado com a cabeça de hoje. Nós não podemos julgar o passado com a cabeça de hoje, porque hoje nós temos condições, conhecimento, experiência, fé que nós não tínhamos no passado. Por mais difícil que seja a situação de um filho, o pai e a mãe não é responsável por aquilo que acontece com ele. Cada um tem uma história única e irrepetível. Cada um responde por si. Me recordo uma vez uma pessoa contando, antes de entrar no seminário, eu correspondia com uma pessoa por carta, encontrei em um retiro, talvez um retiro da renovação carismática, e essa pessoa ela dizia assim: padre, a minha mãe, ela era prostituta. Minha mãe era prostituta. Me recordo uma vez, talvez uma das memórias mais antigas que eu tenho. A minha mãe entrando dentro de um caminhão, nós estávamos em um posto de rodoviária, minha mãe pediu para eu ficar lá dentro, em alguns minutos, deu um doce para mim, falou: fica aqui, brinca, daqui a pouco a mãe volta. E eu me recordo que eu fiquei lá brincando, de repente minha mãe despediu de mim, entrou num caminhão, saiu, e depois de algumas horas, alguns minutos, pegou e voltou. Minha mãe tinha saído para fazer programa. E ela contou aquilo para mim, aquilo tocou o meu coração. E aí depois nós continuamos conversando e ela contava que ela estava indo para um convento, ou para uma comunidade de vida. O lírio nasce no meio do lodo. Aí, porque a mãe foi ruim, a filha vai ser ruim? Não é. Tem pais que são péssimos e têm filhos bons. Tem pais que são bons e têm filhos ruins. Muito mais do que aquilo que você fez, que também é muito importante. Existe a liberdade de cada um. Por isso se perdoe, não fique carregando culpa daquilo que você poderia fazer. Olha o que você fez, acertou em muita coisa, fez muita coisa boa, agora vai guardar só ruim. Seus pais também não foram perfeitos. Seja humilde, não seja tão exigente com você mesmo. O mais importante não é aquilo que não dá para ser mudado. O mais importante é daqui para frente. Quer começar a ser uma grande mãe? Seja uma mulher de fé. Medite sobre o grande dom que você recebeu de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja, que Deus lhe dê perseverança
durante esta novena. Muito obrigado a você que reza conosco, mãe. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça. Reze mesmo pelo seu filho. Por intercessão de Santa Mônica, que Deus te abençoe e te proteja em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Abro meu coração, deixo o Espírito Santo entrar, peço pra Ele mudar toda a minha situação. Como filha da fé, agora sou mãe, e para ver meus filhos de pé, prostro-me ao chão. Quero de joelhos ver meus filhos de pé. Deus me sustenta e aumenta a minha fé. Quero de joelhos ver meus filhos de pé. Deus me sustenta e aumenta a minha fé. Mesmo na dor, posso sentir a mão de Deus agindo aqui. Meu coração se rende a ti. Deus pode mover montanhas e mares, pode acender a luz no fim do túnel, fazer brotar a água da pedra. Assim